Paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão felizes hoje? Bora para o nosso segundo culto nessa casa, amém? Eu ainda estou muito animado pelo fato de ser a casa nova, né? Mas não sei se você percebeu, também temos cadeiras novas. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo, pela sua vida, você que contribuiu, que nos ajudou. Essa cadeira é melhor do que a outra que tinha antes? Eu posso pedir uma ajuda para vocês? Rapidinho assim, não me leve a mal. Vocês me ajudam aí? Vamos fazer o seguinte, já que essa cadeira é tão boa, você vê o irmão dormindo lá, você vai me avisar se estiver dormindo na cadeira boa? Que aí eu vou falar assim, opa, ixi, todo mundo ficou sério? Vai dormir não, hein? Vou deixar dormir não. A cadeira é boa. Você pode até perceber uma coisa, a diferença. Além de ser boa, parece que tem mais cadeira que antes. Vocês perceberam isso? Ou isso é impressão minha? Parece que tem mais cadeira ainda. E eu vejo que Deus é isso, Ele dá do melhor e ainda dá a mais. Amém? Vamos para a nossa palavra então? Queria orar rapidamente com vocês. Podemos fechar nossos olhos? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos como igreja, reunidos para poder te cultuar, reunidos para poder escutar da tua palavra, para poder te adorar em tudo que o Senhor é, Pai. Te agradecemos e pedimos para que teu Espírito Santo possa estar ministrando sobre a tua noiva nessa noite. Que teu Espírito possa vir e falar através da minha boca nessa noite o que os nossos corações precisam escutar. O que nós precisamos ser alimentados nessa noite, Jesus. Que o Senhor possa ser o centro de todas as coisas. Que eu possa vir diminuir, para que o Senhor possa se destacar aqui nessa noite. E que possamos ir para a nossa casa com uma semente dos céus sobre a nossa vida. E se você concorda com isso, diga amém. Amém, aleluias. Estamos na nossa série Não Se Cale. Repete comigo, não se cale. Isso aí, mas o título da mensagem hoje é Seja um bom discípulo. Se você está anotando, anote aí, seja um bom discípulo. Enquanto isso eu queria agradecer aos nossos pastores pela oportunidade de estar aqui pregando mais uma vez. Obrigado pastor Davis, pastora Érica. Hoje, para você que está aqui e não sabe, o pastor e a pastora estão lá em Salisbury, na nossa igreja, na extensão da nossa igreja lá, pregando e abençoando eles também, amém? Mas bora para a palavra. Seja um bom discípulo. Repete isso comigo para a gente não esquecer. Seja um bom discípulo. Para você não precisar de abrir sua Bíblia de última hora, a gente vai estar lendo alguns versículos em Atos 3 e alguns em Atos 4. Então já pode abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Amém? Já que já estamos encaminhando aí, eu vou dar uma pequena introdução sobre a palavra de hoje. Porque a gente vai falar sobre ser um bom discípulo, mas ser um discípulo em si só de ser discípulo, já não é tão fácil. Verdade? Concordam comigo? Ser um discípulo do Senhor significa que eu e você vai enfrentar medos, incertezas, dificuldade. Muitas das vezes a gente vai entrar em situações que parece que não tem como a gente sair, não tem como a gente fazer muita coisa, e a gente vai ter uma sensação que a gente tem que ficar calado. E é por isso que a série desse mês fala não se cale. A gente vai ver por que a gente precisa falar na hora certa. Em Atos 3, em Atos 4, a gente vai ver aqui uma passagem em que Pedro e João, eles estavam vivendo exatamente isso que a gente vai falar nessa noite. Depois do acontecimento do Pentecostes, que o Espírito Santo veio e visitou eles, algo mudou sobre a vida de Pedro e João. Pedro e João já não eram mais os mesmos homens. Talvez o Pedro que estava com medo e negou Jesus 3 vezes. Talvez aqueles homens que estavam ali perplexos por causa da situação em que Jesus foi crucificado. Imagina você ser um discípulo de Jesus, ver o seu mestre sendo crucificado. Isso gera algum tipo de sentimento no nosso coração. Gente, a gente sendo discípulos de Jesus aqui na terra, só da gente ver as coisas ruins acontecendo com as outras pessoas ao nosso redor, a gente já fica triste.
a gente já fica comovido, mas não, Pedro e João, mesmo que eles passaram por momentos ruins, como eu e você passam por momentos ruins, a gente vai ver aqui que eles mudaram, eles foram transformados. Fala comigo, transformados. E mesmo talvez eles sendo essas pessoas que se escondiam e tal, eles haviam recebido o Espírito Santo, e agora eles carregavam uma autoridade, repete comigo, autoridade, e uma coragem, fala coragem. Essa autoridade, essa coragem, ela só pode vir do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Autoridade e coragem para poder exercer como um discípulo aqui na terra, a gente só consegue ser afirmado nisso através do Espírito Santo, mas receber através de Jesus Cristo. E a gente vai ver que em Atos 3, eu vou dar meio que uma contextualização, mas se você quiser deixar aberto o versículo 6 do Atos 3, para a gente ler junto daqui a pouco, você já pode já se encaminhar para lá, Atos 3, versículo 6. Porque ali Pedro e João, eles estão indo para o templo para orar, e quando eles encontram ali na porta, ali um aleijado de nascença, para a gente não esquecer, ali havia o quê? Beleza, então toda manhã alguém tinha que deixar aquele aleijado na porta daquele templo, e aconteceu que naquele dia, Pedro e João estavam andando e se deparou com esse homem que estava na porta pedindo esmola. Mas naquele dia eles não encontraram somente Pedro e João, ou o Pedro e João de antigamente. A gente vai ver aqui que quando ele pede esmola, a resposta de Pedro está aqui no versículo 6. Acompanha comigo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. A gente pode ler junto? Vamos ler junto. 1, 2, 3 e... Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Por muito tempo, eu fui ensinado que homem que não carrega ouro e prata, que não é rico, que não tem prosperidade, não que isso não é bom, isso é muito bom, mas isso não é só a pauta para a perfeição diante dos olhos do Senhor Jesus. Eu fui ensinado que isso era o local mais alto de você buscar em sua vida, tinha que ser sua prioridade acima de todas as coisas. E aqui a gente vê que Pedro e João fala para ele que nada disso eles tinham, mas algo eles podiam entregar. O que Pedro e João estavam carregando com eles? Não no bolso, mas com eles, a presença de Jesus. Lembre disso, a gente não precisa carregar muita coisa além do que a presença de Jesus. Eu e você não precisa ter muito mais do que a presença de Jesus. Tudo se resume em estar com Jesus. E no versículo 8 vai dizer que quando ele foi curado, porque ele fala em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Então imagina, o aleijado começou a andar, e o versículo 8 vai falar que ele estava andando, saltando e louvando a Deus. Ele não só saiu andando, eu imagino assim, sem querer estragar o texto, tá bom? O cara estava ali por mais de não sei quantos anos, recebeu sua cura. Então o cara falou com ele assim, ande. Ele foi tão para frente que ele falou assim, e mandou eu andar, mas deixa eu ver se eu consigo pular. Aí imaginei fazer aqui, ó, tá dando certo, glória a Deus. Sabe por que eu tive que imitar isso aqui? Porque tem vezes na nossa vida que eu e você recebem um milagre e a gente sai andando com ele como se não fosse uma grande maravilha e esquecemos de louvar o nome de Deus. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque um bom discípulo, ele não só carrega a presença de Deus, ele contempla a presença de Deus. E então, se eles carregavam a presença de Jesus, eu tenho uma pergunta para nós, o que então é ser um bom discípulo? Talvez você pode falar que ser um bom discípulo é ser obediente, válido ou não é? Só eu vou falar e vocês falam se é válido ou não. Ter coragem, é válido? Ensinar outras pessoas só a palavra de Deus, vamos falar válido junto com o Rodrigão. Viver em santidade,
Servir ao Senhor. Orar. Ajudar a fazer a comida para depois do culto. Ajudar a comer. Tudo isso lembra de alguém que é um bom discípulo, que participa da comunhão com a igreja. E isso tudo está certo, mas hoje o Senhor vai trazer para a gente, através da vida de Pedro e João, 3 características de um bom discípulo. Está pronto para anotar o primeiro? Um bom discípulo carrega aquilo que recebeu de Jesus. Pedro olha para aquele homem e diz: o que eu tenho, isso te dou. O que eu tenho, isto eu te dou. Quanta situação a gente chega para tentar resolver, e a gente percebe que o que a gente tem carregado não será suficiente. Não precisa responder. Quantas vezes alguém me ligava para mim poder tentar ajudar a resolver alguma coisa, e eu chegar lá, eu ver que eu não era suficiente. Eu estou falando humanamente agora, tá bom? Não estou falando sobre chegar lá, tirar demônio, dar chute. Não chegamos lá ainda. O que eu estou falando é coisa básica. Vamos supor: Léo, me ajuda a vir cá trocar o pneu. Eu sei trocar, tá? Mas não sei trocar, porque não era o suficiente. Léo, me ajuda aqui, estamos precisando resgatar tal coisa. Não sei fazer, não é suficiente. Tem alguém afogando, vou afogar junto, porque eu não sou suficiente. Eu não vou saber salvar. Quando a gente se depara com essa situação, em que existe alguém que está precisando de algo a mais do que a gente pode oferecer, a gente tem que ir para aquele que tem suficiência para poder oferecer. Quando a gente olha para a situação e vê que a gente não vai conseguir fazer mais, a gente vai ter que olhar para Cristo e falar: Ele é o único que é capaz de fazer isso. Porém, a gente está parecendo Pedro e João às vezes. E me desculpa se eu for um pouquinho apertado com isso. Pedro e João não andou com Jesus por 3 anos, verdade? Por 3 anos, os 3 anos do ministério de Jesus. E é incrível dizer, igual eu falei no começo, que Pedro ainda negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Então eu penso comigo, se eu andar com uma pessoa por 3 anos, é o suficiente para me conhecer quem essa pessoa é, certo? 3 anos? É suficiente ou não? Eu casei com 6 meses, estou junto, fez 7 anos. Tem nem 2 semanas, eu acho. Não vou falar a data certinha não, porque é perigoso ficar ruim pro meu lado, né? Não saber a data certinha. Dia 17, que dia é hoje? Foi mês passado, tem um mês, meu Deus. Foi o quê? Olha isso, gente, se eu não tenho meu discípulo, seja um bom discípulo igual o Pedro, viu? Segunda-feira, me salvou. Segunda-feira, amor, eu sabia, eu estava brincando, tá bom? Depois você escuta o podcast aí. Ai, meu Deus. Enfim, 3 anos é o suficiente para você conhecer, verdade? Porém, Pedro andou com Jesus por 3 anos. Chegou na hora H, ele negou Jesus. Aí faz eu pensar uma coisa muito forte. O que adianta eu falar que eu conheço Jesus, sendo que na hora que eu tenho que ser suficiente para poder confessar quem Ele é na minha vida, eu finjo que Ele não está comigo, eu finjo que Ele não existe. O que adianta eu vir na igreja todo domingo, sendo que quando eu estou no meu trabalho, alguém perguntou: você é cristão, não é? Você pode orar por mim, minha cabeça está doendo. E eu falar: nossa, eu não tenho coragem de orar porque eu não tenho fé suficiente para orar para você, porque eu não sinto que eu carrego aquela coisa suficiente da presença de Deus. O que adianta de eu vir aqui pregar para vocês hoje e eu não ensinar o evangelho para meus filhos na minha casa? Insuficiências de Jesus na minha vida. Sabe, a gente vive num tempo que é muito fácil a gente falar que a gente é um bom discípulo, porém a gente só tem uma roupa de um bom discípulo, mas não tem o coração do bom discípulo. É muito fácil a gente falar que a gente talvez é como Pedro e João, atualizado, e está ali curando as pessoas em nome de Jesus, sendo que no secreto negamos Jesus até mais do que 3 vezes. É muito fácil a gente falar que a gente está queimando por Jesus até chegar ao dia difícil. E então tem um versículo que eu sempre falo para os jovens, e eu quero que eles nunca esqueçam disso, porque toda vez que eles leem esse versículo, que eles possam lembrar de mim.
Gálatas 2:20 é o meu versículo preferido, que fala: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem como eu falar que Cristo já vive em mim, se no meu dia a dia Ele não é notado e está do meu lado. Não adianta eu falar que Cristo vive em mim, se ninguém ao meu redor ver que Jesus está na minha vida. Não adianta eu achar que eu sou um bom discípulo, se ninguém está vendo por quem eu estou sendo discipulado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então a primeira coisa que Pedro e João nos ensinou é que não adiantou só andar por Jesus com 3 anos. Não adiantou conhecer Jesus aquele tempo todo, se eles não tivessem virado a vida dele, transformado, para que naquele momento ali de ser bênção na vida de alguém, eles pudessem liberar a cura. E não talvez você vai liberar uma cura sobre a vida de alguém, mas pelo menos ser a boca de Deus para alguém. Pelo menos ser um amigo, companheiro. Ser um bom discípulo significa isso, abençoar o próximo através de Jesus Cristo. E a segunda coisa que o bom discípulo faz, é que um bom discípulo obedece, mesmo quando parece que obedecer vai trazer problemas. E isso não é fácil. Sabe, quando o Espírito Santo pede para você fazer alguma coisa, e você olha aquela situação, e volta no que eu acabei de falar: será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu tenho capacidade de fazer isso? Mas eu quero declarar sobre a gente, do mesmo jeito que o Senhor falou no meu coração: é o Senhor Deus que te capacita. É Jesus Cristo que vai te capacitar. Não tem nada que eu e você fazer nas forças dos nossos braços que vamos ser capazes de fazer com a totalidade como poderíamos fazer com Jesus. Porque, irmãos, porque se fosse fácil ser discípulo, eu acho que todas as igrejas na face da terra estariam cheias. Eu acho que se fosse fácil ser discípulo de Jesus, todos os locais de missões estariam cheios. Se fosse fácil ser discípulo de Jesus, a gente não iria ver dificuldades, não ia ver dias ruins. A verdade é que o fato do fardo ser leve, como Jesus fala, não significa que porque estamos sendo obedientes, que não vão ter o dia ruim. Isso não muda. Sabe o que é ser um bom discípulo? É ver o dia ruim e lembrar que você serve o Deus bom. Sabe o que é ser um bom discípulo? É saber que talvez, quando você falar de Deus no meio da sua família que não acredita em Jesus, talvez eles vão parar de falar com você, porque eles vão chamar você de crentezinho, e você fala assim: nossa, eu vou entrar em problemas. Mas você é um bom discípulo porque você obedece à voz do Espírito Santo. Quantas vezes a gente evita de entrar em situações que pode ser constrangedora para você, porque você está com vergonha do que as pessoas vão pensar? Quantas vezes a gente entra em situações aonde que talvez Deus realmente quer te constranger para você chegar perto da presença dele, e a gente fala não, porque a gente está muito mais preocupado com a opinião alheia do que o que o Senhor quer falar no nosso coração e ministrar na nossa vida. E então o milagre ali que acontece na porta do templo chama a atenção de todas as pessoas que estão ali. Pedro então aproveita aquela oportunidade e ele vai anunciar Jesus, ele vai pregar, e no versículo 12 vai dizer o seguinte, eu vou ler para a gente: quando viu isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se nós tivesse feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Pedro e João tá tipo assim: ei, não fui eu que curei essas pessoas, esse aleijado, foi Jesus. E então ele continua pregando ali para aquele povo, para que eles vejam que não estava sobre ele aquela presença, sobre a vida dele, ele carregava a presença, mas ele sozinho não era capaz de fazer coisa alguma. Ou vocês acham que subir para poder adorar sem a presença de Jesus funciona? Sim ou não? Você acha que poder fazer um momento de oferta sem ter passado tempo com Jesus funciona? Não. Você vir pregar, tentar compartilhar a palavra de Deus com todo mundo olhando para você assim, e você começa a ficar nervoso, você acha que funciona sem Jesus na sua vida?
Não. Agora eu te pergunto, se aqui que a gente está num local, que é uma 4 paredes, onde a gente está acostumado a viver isso aqui, não é fácil, imagina como seria a sua vida lá fora sem Cristo. Como seria o seu dia de trabalho, como seria as situações que você passa no dia a dia, se Cristo não está no centro de todas as coisas. Enquanto ele continua pregando ali, aqui acontece algo louco, que as pessoas que estavam ali, os sacerdotes, os capitães ali do templo, os saduceus, eles estavam falando: ei, vocês estão incomodando, está fazendo uma muvuca. Esse negócio de curar aqui na porta aqui, falar de Jesus, não está dando certo. O inimigo quer olhar para nós e falar para nós todos os dias: o que você está fazendo está causando muito barulho, não está dando certo. Mas eu quero te dizer que é mais do que a nossa obrigação incomodar aqueles anjos caídos. É mais do que a nossa obrigação de estar lutando contra essas trevas do inimigo. Aí no capítulo 4, versículo 3, vai falar o seguinte: que eles agarraram Pedro e João, e como já anoiteceu, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Aí vocês param para pensar, e isso aqui para mim, às vezes é até difícil para a gente entender. Mas como somos bons discípulos, a gente sempre vai tentar entender a vontade de Deus, amém? Os caras andaram com Jesus, eu e você tem que ter nossa caminhada com Jesus. Esses 2 discípulos, depois de receber o Espírito Santo, como eu e você, talvez você já é batizado, anda com o Espírito Santo, eles foram e curaram uma pessoa na porta do templo, porque os discípulos estavam indo orar. Aí eu imagino, foi Jesus que mandou eles fazer todas essas coisas, vai ao mundo pregar o evangelho, e eles estão curando todo mundo. Mas no mesmo tempo, ao fazer o que Deus mandou, isso trouxe uma oposição sobre eles. E ser discípulo é isso aí. Falar de Jesus é bem isso aí. Não vai ser fácil, mas porém, independente do que acontece, a gente permanece na presença. Mas olha o que aconteceu com Pedro diante dessas autoridades. No versículo 8 vai dizer o seguinte: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, falou com as autoridades e o livro do povo, para os líderes do povo: percebam uma coisa, a pressão não pode fazer um discípulo calar. Eles foram presos, estavam num momento ruim, mas Pedro vira e fala cheio do Espírito Santo. Ele abre a boca no momento da dificuldade. Não vamos deixar a pressão da vida, as dificuldades, fechar a nossa boca, deixar de falar. Porque um bom discípulo, ele não pode se calar na hora que Jesus manda ele falar. E essa mensagem, quando eu escrevi ela, eu sabia que ela ia ser uma mensagem curta, porque eu queria chegar nesse ponto aqui, em que a gente entende de que Jesus nos chamou para viver uma vida com Ele. Quem entende que Jesus chamou para viver uma vida com Ele, levanta a mão para me entender isso. Amém? Ele chamou para eu e você entrar nesse processo de viver com Ele. Então a gente vai ter dias bons, dias ruins. Ele nos chamou para conhecer Ele, e o primeiro ponto que a gente falou é que a gente tem que carregar a presença de Deus. Então carregamos a presença de Jesus. E depois Ele quer que a gente obedece, mesmo sabendo que talvez aquilo pode te trazer uma oposição. Resumindo, pode te trazer um trabalho, um problema. Então a gente vai seguir Jesus, pode até passar por um problema, mas a gente vai entender que um bom discípulo não pode se calar. E aqui é o ponto central. Eu queria que a gente pudesse ler junto Atos 4, versículo 13. Fala o seguinte, a gente pode ler junto? Brincadeirinha, né? Dá para ler? 1, 2, 3 e... Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Talvez alguém olhe para você,
Tudo bem, eu acredito que a maioria de nós aqui, talvez eu não tenha tanta instrução, não seja tão estudado, mas todos nós temos algum tipo de entendimento. Mas quão maravilhoso é você perceber que quando a autoridade dos inimigos olhar para vocês, vão virar e falar assim: essa pessoa anda com Jesus. Se de tudo que a gente viver, de tudo que a gente fazer na nossa vida, parecer que está estagnado, não dá certo, mas no final, alguém reconhecer que Jesus é contigo, valeu de pena tudo que a gente fez. Sabe, todas as canções que a gente canta, perdendo tudo para viver para Jesus, que Jesus é o centro de todas as coisas, isso tem que ter algum sentido na nossa vida. Isso tem que ser uma verdade. As pessoas têm que reconhecer que a gente tem andado com Jesus, e não tem nada melhor do que a gente poder carregar Jesus e as pessoas ver que Ele está com a gente. A presença de Jesus, então, ela havia mudado a maneira como Pedro e João estavam falando, como eles agiam e como eles enfrentavam a oposição. Então as autoridades mandaram que eles não falassem mais sobre Jesus. No versículo 18 vai falar isso. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Aqui eles têm duas escolhas. Eu e você temos duas escolhas na nossa vida. E se de tudo o que eu falei hoje não fez muito sentido, preste atenção nisso aqui. Quando eu e você está num momento difícil na nossa vida, a gente tem duas escolhas. Quando o inimigo vem e quer calar sua boca, você tem duas escolhas. Quando alguém vira e fala que você não, eu conheço você, sua história é banal, eu lembro quem era você, ou eu sei o que você fez de errado no passado, e alguém querer te julgar, você tem duas escolhas. Diante da presença de Jesus, ou você se cala, ou você fala o que Jesus tem no seu coração para falar. E então, aqui a gente vê que Pedro e João responderam algo. No versículo 19, Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Ele. E o versículo 20 fala: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu estou com a igreja Bom Pastor de Delaware por 6 anos. E se alguém colocar eu posso falar que eu nasci nesse berço e tem 6 anos que eu sou cristão, vai fazer 7 anos. E se alguém colocasse uma faca no meu pescoço falando: negue a Jesus, como eu vou olhar para a história de tudo que a gente viveu aqui, tudo que Jesus fez dentro dessa casa, tudo que o Senhor ajudou com as pessoas lá fora, e eu falar e negar que Jesus existe? Talvez a maior prova que você tem que Jesus existe é através da transformação de vida que você tem. Quem você era não existe mais, mas quem você é está na presença de Deus. Pedro negou Jesus, mas ali não estava negando uma cura. Eu e você tem duas escolhas diante da dificuldade: ou a gente nega que Jesus está na nossa vida, a gente não conhece Ele, ou a gente vai falar: como eu vou negar tudo que eu vi e comprovei, tudo que eu provei? Como eu vou negar que Jesus fez um milagre na minha família? Eu vejo meus filhos crescendo na presença de Deus. Eu vou dar um pequeno testemunho. Eu não venho de um lar cristão. Hoje meus pais são cristãos. Eu nunca imaginei que eu ia casar com uma pessoa cristã. Eu nunca imaginei que eu ia ser cristão. Vamos começar por aí. E hoje eu estou seguindo Jesus Cristo. Hoje eu entendo que a palavra de Deus tem que ser plantada dentro da casa, nas nossas casas, como sacerdote. Aí eu te pergunto: como eu vou negar que Jesus existe, sendo que Ele transformou dessa forma a minha vida? E eu tenho certeza, se você parar para pensar um pouquinho agora, Jesus fez algo para você, que você não tem como você olhar para qualquer situação e falar que Jesus não existe. Talvez hoje você não está tendo a resposta que você quer, mas Jesus está preparando a resposta que você precisa. Talvez hoje você está na situação que, sei lá, eu estou negando Jesus como Pedro 3 vezes, mas Jesus já sabe que daqui a um tempo você vai estar andando para que você possa estar curando pessoas e ser curado através dele. E isso tudo nos leva para um grande pensamento:
Como podemos dizer que somos discípulos de Jesus e não ter coragem de falar para o próximo do que Jesus tem feito na nossa vida? Como podemos ser discípulos de Jesus e não ter os 3 pontinhos da característica que João e Pedro passou para a gente? Um bom discípulo, ele tem que carregar a presença de Jesus. Ele tem que ser obediente, independente da situação. E o maior de tudo, ele não pode se calar na hora de testemunhar do que Deus fez na sua vida. Como diz Pedro e João, como posso eu negar do que eu estou vendo, do que eu vivi? A minha pergunta é, como eu posso negar que Jesus é presente na minha vida? Como podemos negar que Jesus está fazendo algo novo em Delaware? Como podemos negar que o Senhor não está fazendo milagre? Deixa eu perguntar, alguém aqui já desmontou a igreja? Teve a honra de ajudar a tirar uma cadeira? Pelo amor de Deus, não tem nem... obrigado. Tirar uma cadeirinha, ajudar a tirar um café. Alguém fez alguma coisa, não fez? Se você perguntar a essas mesmas pessoas que fez isso tudo há 6 anos, aonde vocês vão congregar daqui 6 anos? Vocês vão ter um tempo novo? Eu tenho certeza que eles iam ter só fé. E falar assim, o nome de Jesus um dia. A gente fez tantas vezes essa questão de ser uma igreja móvel, que a gente acostumou com o processo de todo dia tirar e colocar de volta. Aonde eu estou querendo chegar é o seguinte: talvez hoje você está olhando para a sua história e você não imagina que lá na frente vai ter um milagre maravilhoso te esperando. Talvez você era uma das pessoas que estava tirando sua cadeirinha e pensando, quando vai acabar? Ô Senhor, nessa hora o crente fica até animado para orar, né? Manda uma igreja nova para a gente. Mas quando chega a igreja, você entra e fica assim, nossa, nem parece que é de verdade, né? Olha aquela luz legal. Você fica perdido, porque o Senhor te coloca em locais onde você vai parecer com João e Pedro e falar assim, cheguei até aqui, eu vivi tudo que eu vivi com o Senhor, e agora você está pedindo para mim negar que Jesus existe? E na noite de hoje eu peço para você ficar de pé comigo, que eu quero orar com você. E talvez esse seja minha última coisa que eu vou falar com vocês. Talvez esse seja o meu último pedido que eu tenho para vocês. Que eu e você possa continuar sendo um bom discípulo de Jesus. Sabe, você não vem aqui para poder agradar alguém que está na terra. Você não vem aqui para poder agradar a pessoa que você casou, para ele ficar feliz ou ela ficar feliz que você está na igreja. Você não veio aqui para que você possa tentar ser um exemplo para os seus filhos. Não. Isso tudo é tão pequeno comparado por qual o grande motivo que você veio. Por qual motivo que você habitou nesse local. Eu não estou falando da igreja das 4 paredes. Estou falando da presença do Senhor. A gente habita na presença do Senhor porque somos um bom discípulo. Sabe, depois que Jesus voltou aos céus, se João e Pedro não fossem um bom discípulo, eles não teriam continuado na presença. Se essa igreja cair toda aqui no chão, e daqui 2 semanas a gente não tiver onde pregar, onde poder escutar a palavra de Deus, eu ainda quero ser um bom discípulo para poder carregar a presença de Jesus na minha casa, para eu poder cultuar o Senhor Jesus na minha casa. Então, talvez esse realmente seja o meu último pedido. Vamos ser um bom discípulo do Senhor Jesus. E não esquecer que a coisa mais linda que eu e você possa ter não é nem ouro e nem prata, mas é carregar e habitar na presença de Jesus Cristo. E com os olhos fechados, eu quero primeiramente orar por vocês. Senhor Jesus, aqui estão os teus discípulos, Pai. Discípulos, Senhor Jesus, como o Senhor nos ensinou, são os meros aprendizes que estão aprendendo a cada dia a se parecer com o Senhor. Aqui estão teus filhos, Pai, que cada dia procura de alguma forma
no interior deles, seja de manhã, à tarde, à noite, em algum momento do dia, ou através de uma palavra, ou talvez de uma canção, eles procuram estar perto do Senhor Jesus. Seja talvez através da força da vontade de simplesmente estar aqui, escutando tua palavra. Mas esses são os seus bons discípulos. E eu te peço, venha com o teu Santo Espírito sobre eles nesse momento, Jesus. Invade esse local com sua doce presença. Pai, que eles não venham viver, que não viemos viver, Pai, nenhum de nós, um estilo de vida que visitamos a presença de Deus, mas que possamos ser habitadores da tua presença. Onde é que tivermos e onde é que a gente for, que a tua presença possa estar conosco, que possamos te obedecer, Senhor Jesus, e que possamos testemunhar o que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu oro e peço para que o Senhor possa abençoar cada um, que o Senhor possa cuidar dos lares de cada um, Senhor Jesus, que a tua palavra possa entrar como uma espada afiada no coração de cada um deles, na casa deles, nos filhos, nos pais, dos pais aos filhos, que o Senhor possa se manifestar nos detalhes mais pequenos, que a tua glória possa ser vista através dos olhos deles, talvez nos momentos mais inofensivos, mas que o Senhor possa ser grandioso, e que o Senhor possa estar exaltando-se sobre a vida deles, Pai, para que eles possam viver um estilo de vida aonde eles vão carregar a sua presença. Senhor Jesus, eu oro e peço isso em teu nome. Amém, Senhor Jesus. E ainda com seus olhos fechados, tira 30 segundinhos. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você pense na sua cabeça enquanto estiver adorando. O que seria essa resposta? Como essa resposta seria uma ilustração? Eu creio que o Senhor Jesus nesse momento vai te dar criatividade para que você consiga imaginar como seria a resposta que você vai dar a essa pergunta. E a pergunta é o seguinte: se você tivesse de ilustrar tudo que o Senhor Jesus fez na sua vida até aqui, e essa é a sua resposta de como eu vou negar Jesus depois de tudo que eu vi e eu escutei. Pensa nisso. Pensa em tudo que você viu, todos os milagres, todas as coisas que o Senhor fez. Como foi sua primeira vez que você aceitou Jesus? Como foi a primeira noite que você viu sua família junto e você viu ali a bondade de Deus, os milagres do Senhor Jesus? Talvez você se encontra como um aleijado, precisando de uma esmola, mas hoje não é noite de esmola, hoje é noite de presença. E a presença do Senhor Jesus quer vir sobre você e falar: ande, sai dessa vida aleijada espiritualmente e salte na presença do Senhor. Ande na presença do Senhor, caminhe com a presença do Senhor.